Pode? Pode. Salve, salve, professor Wagner, conectando sonho, conectando pessoas, falando aqui da Tesla Digital School, hoje cercado de preciosidades pedagógicas ao meu lado. Professor Denilson e professora Sônia. Aqui está o nosso coordenador pedagógico do colégio, juntamente com a nossa digníssima diretora, para abordar uma temática extremamente importante no dia de hoje, que é consciência negra e a diversidade cultural e a diversidade dentro da escola. Para isso nós vamos falar um pouquinho do que acontece aqui no Tesla Digital School com essas duas grandes personalidades. Por favor, Denilson e Dona Sônia, dá um oi aí pro pessoal e vamos tocar o barco. Uma grande tarde a todos, estamos aqui, como falou o Wagner, né, o professor Wagner, mestre, uma boa tarde a todos, o dia aí da consciência negra, e vamos ter, né, a consciência negra de parte que todas as pessoas possam entender e compreender esse dia, e uma boa tarde a todos. Professora Sônia. Boa tarde a todos. É tudo isso que eles falaram, eu não sei o que falar. Professora Sônia fica amarradinha aí, mas ela é o coração aqui do negócio, ela consegue realmente tornar essa diversidade muito mais plural aqui dentro do colégio. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para ambos aí, né? É um videozinho rápido, o professor Denilson falou bom dia, boa tarde, mas eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? E eu acho extremamente importante, já falando em diversidade, fazer uma descrição visual de cada um que está aqui, né? Então eu, professor Wagner, sou um homem negro, uso um óculos marrom de armação de bambu, estou com uma camisa preta, né? Ao meu lado a professora Sônia, de óculos, cabelo acajuado, né? Com uma camisa preta e um belíssimo sorriso no rosto. Professor Denilson, com a sua voz de trovão, também um homem negro, né, de camisa branca com listras azuis. E voltando um pouquinho, professora Sônia, ela é meia cabocla, né? Ela tem uma tonalidade eclética e exótica aqui para a nossa sociedade. É uma pessoa morena, extremamente bela. Professor Denilson, começando contigo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, de uma forma muito simplificada, professores negros na rede estadual e nas escolas particulares. Eu vejo uma grande entrada e um número maior de professores negros na rede estadual. Porém, me preocupa muito que nos cursos de filosofia, história, geografia e assim por diante, e não nas áreas mais técnicas específicas. Dentro das escolas particulares, eu venho também acompanhando e vendo muitos professores negros também dentro dessas áreas de história, geografia, português e assim por diante, e não muito voltado às áreas técnicas. É proposital? A gente tem capacidade apenas para essas áreas de literatura? Ou aonde estão esses negros nas outras áreas de grande importância? Falando a respeito da parte municipal, estadual, né, nem digo a federal, mas municipal e estadual, nós temos muito, nem digo a federal, mas municipal e estadual, nós temos muita entrada assim de professores negros nessa área, mais da área social do que de exatas, né? Então é mais na área de ciências sociais do que exata. Pelo fato de que na área estadual e municipal há um concurso público, e diante desse concurso público fica mais assim, aquela coisa da concorrência mesmo. Então aquele que estuda mais, aquele que se prepara mais, ele vai conseguir entrar independente da cor, vai conseguir entrar pelo preparo. Inclusive na família eu tenho dois, né? Um que é concursado no Correio, meu irmão, e tem a minha irmã que é concursada no Estado, negros, né? Por estudar bastante, por se preparar bastante e conseguirem estar nesses cargos, né? Meu irmão na área de TI e a minha irmã professora mesmo, né, como fala a Dona Sônia, do Fundi 1, Fundi 2, mas ela gosta bem mais do Fundi 1. E na escola dela, das 35 professoras, 28 são negras, né? Então, tem esse fato. Agora, quando nós falamos até de universidade federal, professor Wagner, vamos avaliar que não tem tantos professores negros em universidade federal, que também é através de concurso, né?
Então, é algo que nós temos que analisar, que nós temos que pensar em termos de preparo mesmo para a Universidade Federal. E no caso das universidades e faculdades privadas, o professor Wagner também já foi professor de universidade e faculdade, como eu também já fui professor de universidades e faculdades, e já me deparei numa condição de entrar numa sala de professores com 200 professores dentro, para a gente contar quantos professores negros tinham dentro. Né? Normalmente, de 100% era entre 5% a 7%. Né? Nós tivemos a oportunidade de atuarmos numa mesma faculdade, onde haviam 3, né? Então a gente se identificava e mais 2 dentro do espaço, né? Isso aí. Professora Sônia. Talvez o negro tenha que estudar mais para provar que ele pode chegar em algum lugar. Já ouvi essa fala. É uma pergunta que eu gostaria até de fazer para a senhora, bem colocado isso daí, por que nós não ocupamos esses espaços, né? Ainda hoje eu tive a infelicidade de ver uma senhora que estava sendo entrevistada aí por uma prática de racismo, e ela, para se defender da prática de racismo dela, ela disse que tem amigos negros e funcionários negros, inclusive os empregados da casa dela são negros, né? E ela se sentiu muito feliz nisso daí, né? A minha pergunta para a senhora é a seguinte: como que é o aluno negro, como essa criança negra chega dentro do colégio hoje? Eu vou falar isso pensando aqui no nosso colégio, em Tesa Digital School, onde nós temos aí parcerias, por exemplo, com o Hunters, que é o Instituto do Grajaú, né, voltado à prática do basquete, onde tem aqui um grande grupo de alunos estudando conosco, e na sua maioria negros, né? Mas são negros periféricos, que saem do Grajaú e vêm aqui para Osasco, justamente em busca de uma educação melhor. Nós temos muitos jovens hoje que vêm das periferias de Osasco por um preço mais justo, né, um preço que cabe dentro do bolso deles, buscar uma educação diferenciada aqui no nosso colégio, porque essas oportunidades não são dadas para eles em outras escolas, né, de renome, justamente pelos valores, né, e a dificuldade de acesso também em algumas vestibulinhos e assim por diante, porque a gente sabe que para o negro é muito mais difícil chegar nesses espaços. Como que a senhora enxerga a entrada do negro aqui dentro do colégio? Ele se sente realmente incluído ou ele ainda tem que conquistar seu espaço, mesmo estando numa escola onde o mantenedor é negro, onde a alta gestão é composta por pessoas negras, onde nós temos um grupo grande de professores negros, né? Mas esses alunos, eles entram aqui dentro extremamente acolhidos ou ainda existem barreiras? No momento, eles estão bem acolhidos. Eu vejo isso, nitidamente. Quem chegou com algum preconceito, algum estereótipo dele, cabelo, cor de pele, não vou usar essa roupa porque eu sou negro. Então, isso foi acabando. Até porque a gente desenvolveu um trabalho bem bacana nesses 2 últimos meses, que foi sobre preconceito, bullying, racismo, falas capacitistas. Hoje, eu não sei se você presenciou o aluno, eu tive um trabalho sobre a consciência negra, nós estávamos falando sobre capoeira, e eu pedi que eles mesmo fossem lá na frente apresentassem o trabalho, para não ficar só uma coisa escrita. E um dos meninos está sempre de capuz, tudo, e ele não conseguiu falar. Não se expressou durante o seminário, ali, a apresentação do trabalhinho deles. E depois eu chamei ele na sala e eu perguntei o porquê. Ele falou, eu não me sinto confortável ainda para estar ali na frente falando. Mas por quê? Porque eu sou negra. E aí a gente conversou muito, e quando ele saiu da sala, ele falou, Sônia, eu nunca mais vou usar o capuz. Porque eu coloquei para ele que ele era bonito, que o cabelo dele era legal. Peguei no meu cabelo, falei para ele que eu também já tive esse problema com o meu cabelo. Eu tinha vergonha de ter a cor que eu tenho, de ter o cabelo que eu tenho. Então eu acredito que a partir da conversa que tanto eu quanto a Tati tivemos, a nossa psicopedagoga, ela falou que, ele falou para mim, Sônia, eu não vou ter mais vergonha, porque todos me acolheram. E ele vem da periferia de Osasco
E segundo a mãe dele mesmo, falou que ele sofria muito bullying pelo fato de ser negro. E isso que a senhora está falando é muito importante, porque... E no mesmo, até o final da aula voltei na sala e vi que ele estava sem o capuz. Que ele só anda de capuz e eu perguntei por quê, ele falou que tinha vergonha. Então a consciência negra realmente ela Sim. acontece quando a gente trabalha, a gente desenvolve, trabalha a autoestima, empoderamento das pessoas. E foi o que eu comentei hoje, a consciência negra não se trabalha só em novembro. É o ano inteiro, é você fazer um trabalho de campo com as crianças, mostrando uma coisa lúdica, não só no papel, mas é de janeiro a janeiro. É dia a dia. Porque a gente tem esse papel de estar ensinando isso. A escola não é, a escola ela tem todo um programa, ela tem um planejamento, ela tem um conteúdo, mas a escola também é um espaço de conscientização, seja da raça negra, seja da diversidade. A escola ela tem que estar sempre em pleno trabalho de consciência. Então eu acho que a criação do dia e acolhendo. A criação do dia da consciência, acho que a consciência fala tudo. Como a dona Sônia colocou aqui, é de janeiro a janeiro. Eu fiquei bem feliz de ver que ele realmente tirou o capuz e não colocou mais. Eu queria fazer também um questionamento em relação, assim, o professor Wagner foi professor de universidade, de curso técnico. Como que, sendo da raça negra, sendo gestor, diretor de uma escola, qual é a condição de consciência? Essa é uma pergunta que me provoca muito constantemente, professor Denilson. Hoje eu vi dentro de uma das reportagens, né, eles buscando um médico branco, um médico negro, né, no universo de médicos. Né, no Hospital Federal tinha um médico negro. E aí foi hipervalorizada a condição daquele médico. E eu entendi dentro desse contexto que sempre que esqueciam os nossos nomes dentro da sala de faculdade, ou queriam dar referência a um aluno negro na faculdade, ou um professor negro, quando não recordam o nosso nome, né? Não, aquele professor negro. No universo de 90% de branco, eles não falam aquele professor branco, eles falam, né, aí vão buscar o nome, vão se referenciar, mas aquele professor negro, sabe o negrão lá, o negro gordo, o negro magro, aquele careca e tal, né, ou médico, eu fiz sentido para o médico negro, não. Então, hoje eu me coloco numa condição inversa nisso daí, extremamente favorável, porque até pouco tempo atrás a grande discussão era quantos professores negros você tem? E hoje eu consegui passar isso daí, com muito esforço, né, com muito apoio da família, dos amigos e assim por diante. Quantos donos de escola negros você conhece? Né? Então a gente olha hoje para a Faculdade de Zumbi dos Palmares, né, extremamente assessorada, né, sendo um instituto e assim por diante, mas extremamente assessorada, o Instituto Luiz Gama, extremamente fantástico dentro da sua condição, com personagens aí negros brasileiros impactando o mundo na lista dos 100 melhores, cada um na sua área, né, finanças, educação, direito e assim por diante. Então a sua pergunta ela é muito capciosa para mim e provocadora, porque eu ainda continuo sendo, ao entrar dentro do colégio, ou alguém me confunde com porteiro, ou alguém me confunde com um professor de História, Geografia ou algo parecido, e na última instância, muito distante de uma realidade, na condição de diretor ou dono do colégio, né, de mantenedor do colégio. Então é um preconceito estrutural. A pessoa ainda se assusta quando ela se depara com você nessa condição de homem negro, capacitado, estudado por méritos, privilégios e tudo que eu conquistei na minha vida. Não vou dizer que não tive nenhuma dessas etapas, né? Nós não estamos mais nessa época de discutir o que você teve, o que não teve. Eu tive os acessos e alcancei e aproveitei cada um dos acessos. Mas a sociedade ainda, esse preconceito estrutural, ele está aí. A gente sentiu isso dentro de sala de aula, porque quando você entrava, você assustava, porque era mais um professor, né? Era um professor entrando e diferente, negro. Dentro da escola, quando tem as tratativas pedagógicas
com os pais e assim por diante, ainda se assustam. E agora tem uma inversão positiva. Muitos desses pais, a professora Sônia tem até 2 situações para comentar. A dona Sônia tem uma e você tem outra, né? Uma que é a mãe vindo de Portugal, né, com um filho em Portugal, trazendo o filho para o Brasil, porque o filho sofre algumas situações aí, já passou por esse estágio de preconceito, quer trazer para uma escola no Brasil, onde se discute as condições de habilidade social para uma escola diversa, e principalmente por ter um mantenedor negro e pessoas negras na gestão do colégio, né? E a dona Sônia tem uma que aconteceu ontem à noite, uma mãe ligou para ela. Eu queria que a senhora contasse, dona Sônia, a de ontem à noite. Ela veio, me procurou para pegar, primeiramente, saber do boletim dos filhos, tudo, e ela falou: Sônia, eu não me arrependo em nenhum momento, mesmo que ele tivesse com uma nota baixa no boletim, eu não ia criticar, porque a primeira coisa que eu pesquisei e encontrei aqui, e eu coloquei o meu filho nessa escola pelo fato do mantenedor ser negro. Porque o meu filho sofreu muito, muito com isso, por ele ter o cabelo crespo e ele ser moreno, não chega a ser negro. Quando eu fiz a pesquisa, que eu vim e eu me apresentei para ele, pensando que ele era o professor, ele trabalhava na secretaria, e ele falou que não, eu sou o dono da escola. Ela falou que não pensou 2 vezes, e colocou, e ele está aqui há 2 anos e não se arrepende. Isso não é um mérito. Isso eu não vejo de forma... eu não consigo ficar feliz com isso. Eu acredito, assim como o professor Denilson e a professora Sônia, que nós temos que ocupar mais espaços, né? E por que o negro não tem hoje essa questão da empregabilidade? O maior número de desempregados no Brasil são os negros, as mulheres negras no recorte, assim por diante, né? Porque nós não temos os negros nas altas gestões. Porque a partir do momento que os negros estiverem à frente da gestão, da administração de grandes empresas e grandes corporações, ele passa a olhar o seu como igual, né? Não existe um racismo reverso. Existem as oportunidades, a equidade, né? E é uma das preocupações aqui do colégio. É uma escola diversa, onde nós acolhemos todos e todas, onde a questão da raça não é um fator prioritário, mas sim, dentro de um recorte daquele que vem de uma classe desfavorecida, o nosso olhar romântico e também sistemático e técnico é extremamente empregado. Nós cobramos muito mais dessas pessoas. Eu tenho uma fala pessoal dentro de casa que talvez vocês devem ter ouvido, e a minha afinada mãe trabalhou isso com uma grande sabedoria. Painer, primeira coisa, olha pra você. Se você entendeu que você é preto, cara, você vai ter que estudar o dobro de qualquer pessoa branca para ser igual a ele. Você só vai ser igual a ele se você tiver um grau de conhecimento maior, porque se você for igual a ele no nível de conhecimento, você já sai perdendo. Então ela me cobrou, ela não crucificou a sociedade, mas ela me mostrou o tanto que eu teria que avançar para poder conquistar meus espaços. Assim como o senhor, né, professor da área contábil, né, finanças, e quantos negros nessa área nós temos hoje atuando à frente das grandes corporações, bancos e assim por diante? Olha, professor Wagner, é assim, em 88 eu comecei na área contábil e vi o primeiro negro trabalhar naquele escritório de contabilidade. Não faz tanto tempo, né? Estamos falando de 88 e estamos em 2022. Nós vamos contar, são 34 anos. Não faz tanto tempo e eu fui o primeiro negro a trabalhar lá. Fui respeitado, fui acolhido, respeitado, e a partir daquele momento, até brincava com o dono do escritório, que ele fez um teste primeiro, né, para ter um negro, para depois começar a contratar mais negros. Ele falava: não foi isso, é porque coube de ser você o primeiro, né? Mas enfim, é isso. Nós, na área contábil, mesmo no curso de contábeis, quando eu fiz, era uma sala com 20 alunos. Dos 20 alunos só tinha 2. Era eu e mais uma moça, né? Que eram os 2 negros, os restantes eram todos, né? Então, assim, na área de finanças mesmo, dentro de uma grande corporação,
vai ser muito difícil, ainda, mas aos poucos o espaço, mas sabe como o professor Wagner falou, né? Vamos ter que estudar muito. O Obama falou isso, né? O Obama falou, nossa, quando eu cheguei em Harvard, eu tinha que estudar 6 vezes mais do que os meus colegas que estavam em Harvard para chegar aonde eu cheguei na presidência da área jurídica, né, de Harvard, né? Então foi o primeiro ato político dele, que ele sempre falou, né? Então ele falou, mas estou estudando 6 vezes mais do que os demais. Dentro desse trabalho, Wagner, que a gente fez, tanto de bullying quanto de falas capacitistas, que a gente trabalhou durante esses 2 meses, o que mais a gente viu foi o desconhecimento dos alunos em relação aos povos negros, à vinda. Então, o que falta? Os livros não contam a história real, de como realmente acontecem as coisas. Os livros de história, eles fantasiam. Então, o negro está sempre artesão, senzala, senhores feudal, sempre ali. O que eles aprenderam foi isso. Então, o que eles passam, eles não... Eu perguntei para os meninos sobre zumbi, muitos conheciam, outros não. Então, eles não conhecem muito a verdadeira história do Brasil. E nós tivemos um desserviço social nos últimos anos também de apagamento da nossa história, né? A história, os livros de histórias não contam a história. A questão é, o zumbi, se você não conhece, mas todo mundo ouviu falar do zumbi. Mas quando você fala, e o Wagner citou o nome agora, Luiz Gama, muita gente te fala quem é o Luiz Gama, o pessoal fala, nem sei quem é, nunca ouvi falar no Luiz Gama. Vai trabalhar um livro, a consciência negra, você vai trabalhar, você pega ali, só tem ele. Né? Você tem o Luiz Gama, você tem o próprio Mário de Andrade, que não era considerado branco. Né? Então, se nós temos Rebouças todo mundo porque era loiro, e não era. Embranquecidos, né, pela história. Né? Isso, então quando você pensa em Rebouças, jamais você vai pensar que é uma pessoa que não era branco. Né? Então, nós temos muito assim, é consciência, mas eu concordo com o que falou Dona Sônia. É consciência de janeiro a janeiro, é dia a dia. E essa futura geração, ela já está mais assim, conscientizada, as crianças negras já conhecem mais o seu direito, mesmo não tendo esse acolhimento nas escolas. Mas já está sendo mais falado, mais divulgado. Porque se esperar das escolas, dos livros de história, é sempre aquela mesma história. Negro, senzala, chibata, e não tem uma coisa nova. Quem que fala de um negro que prosperou? Onde tem um sucesso de um negro? Eles abafam. O negro que prospera, ou ele é jogador de futebol, ou é pagodeiro, ou é traficante. Isso. Nunca pela questão do estudo, né? Nunca colocado nisso. Nunca. Mas eu vejo o Brasil crescendo muito nisso. Eu gostaria de deixar nenhum nome à parte, mas o Brasil vem crescendo muito nisso. Pessoal, esse recorte nosso particular aqui, eu estou extremamente feliz de estar com esses novos professores aqui do meu lado, né, professora Sônia e professor Denilson, que representam muito bem a nossa categoria, a nossa classe pedagógica aqui do colégio, os nossos professores, e dizer para vocês que isso daqui não é uma pauta única ou segmentária que nós estamos abordando, nós estamos falando sobre diversidade, né? É um colégio que aborda e abraça a questão da inclusão, seja ela intelectual, racial, sexual e assim por diante. É um colégio multicolorido e diverso dentro da sua composição, onde respeita todos e todas. E dentro dessa pauta, colocar para vocês a nossa preocupação e indignação. Né? Esse dia de hoje, ele não é um dia festivo, né? Não é um dia de se celebrar. Né? Tem muitas conquistas nós tivemos, mas é um dia de reflexão. De refletir por que nós não alcançamos ainda os melhores patamares, por que nós ainda não respiramos uma sociedade com uma equidade muito maior, né? Mais justa, né? E porque ainda nós recebemos constantemente esse perfil de aluno, né, que sofreu bullying, que foi maltratado em outro espaço, né? Simplesmente pela cor da pele. Simplesmente pela cor da pele. Então, essa discussão nossa hoje aqui dentro e esse bate-papo prazeroso que nós acabamos de ter aqui
é justamente para dizer para você, pai, mãe, que está aí do outro lado, extremamente preocupado com o seu filho, seja o motivo que leve, ou as barreiras que ele tenha dentro da vida, seja ela física e assim por diante, seja ela por cor de pele, seja ela intelectual. Se você procura um espaço democrático, né, com erros, com falhas, né, porque nós temos pessoas, né, e cada um dentro da sua condição, o TESA Digital School está aqui para acolher você, né, e coloca à disposição o professor Wagner Pereira, né, mantenedor do colégio, professora Sônia Bonifácio, diretora do colégio, professor Denilson, coordenador do colégio também. Estamos aqui à disposição para acolher todos e todas, né? Um grande beijo no coração de vocês. Considerações finais do professor Denilson e dona Sônia, só que agora eu vou inverter a situação. Primeiro elas, né? Professora Sônia, por favor, considerações finais. Eu agradeço por esse momento, por ter conseguido falar e vivenciar o que a gente passa aqui dentro, que o melhor de tudo é ver o crescimento dos alunos, o acolhimento deles, a felicidade que eles têm quando ele encontra alguém para conversar, porque a escola é pequena, mas a gente conhece todo mundo e toda hora que eles procuram, independente de ser o dono, de ser a diretora, de ser o coordenador, a gente vai estar sempre ali, esperando para bater um papo, para conversar, para ouvir. Então é isso. E muito feliz, né, nesse bate-papo bacana com o professor Wagner, com a nossa diretora de uma cor assim brasileira, né? Essa aqui tem a cor brasileira, né? Aquela cor miscigenada. E então, que somos 56% da população brasileira, né? Então, somos maioria, e nessa maioria vamos estudar, vamos ler, vamos buscar, nos preparar, nos planejar para o nosso crescimento negro e de toda a sociedade brasileira. E consciência a todos. É isso daí. De janeiro a janeiro, conectando sonho, conectando pessoas. Eu, professor Wagner Pereira, acabei de apresentar esse bate-papo pedagógico. Beijo no coração de todos e todas.